Ok. Vamos que vamos, muito bem, ok. Então, tema 1, né, vamos continuar aqui, vamos continuar os sistemas econômicos, embora o nome seja sistema econômico, esses sistemas que a gente vai ver aqui, o capitalismo, o socialismo, são modos de como a sociedade se organiza, tanto socialmente como economicamente, né? Eu estava falando que o capitalismo, comecei pelo capitalismo, né, e o capitalismo é o sistema que a gente tem predominante na maior parte dos países. Quando eu digo que algo é predominante, é porque a maior parte dos países adota esse sistema, né? Neles, adota. Então, grande parte dos países, inclusive o Brasil, é um país capitalista. E no capitalismo, o objetivo maior desse sistema é o lucro. O sistema capitalista, ele se baseia no lucro, né? A gente vai ver já algumas características, né, que fazem com que esse sistema seja o sistema capitalista, as características dele. Mas eu já adianto aqui que o principal objetivo do capitalismo é o lucro. E para você lucrar, para você, né, ganhar ali dinheiro em cima de um produto ou de uma pessoa, você vai precisar o quê? Produzir, né? Ter pessoas para produzir. Então, a gente vai perceber que esse sistema, ele é um sistema onde tem duas classes principais de pessoas. Tem aqueles que são os donos dos meios de produção, ou seja, que é dono de loja, de banco, de empresa, de indústria. Ele é dono dos meios de produção, certo? Tem os donos de meios de produção e tem os trabalhadores. Os trabalhadores, eles são quem? São as pessoas que trabalham para os donos dos meios de produção em troca de quê? De uma remuneração, de um salário. Para quê? Para viver. Para viver. Eu preciso comprar, por exemplo, alimentos para me alimentar e continuar aqui viva. Então, eu preciso de quê? De dinheiro. Eu só consigo dinheiro como? Se eu trabalhar, se eu vender minha força de trabalho. Eu não sou dona de empresa, eu não sou dona da escola, né? Não tenho nenhuma escola, pelo menos ainda. Então, eu preciso o quê? Vender minha força de trabalho para o quê? Para um dono de meio de produção, aquela pessoa que detém ali a empresa, né? E que contrata essas pessoas aqui, ó, trabalhadores, para exercer uma profissão, exercer ali um serviço, na verdade, e lucrar em cima dessas pessoas. Quem lucra em cima de mim? Quem é que lucra em cima de mim? Ah, eu não acredito, não. Tem que colocar para carregar. Faltam 14 minutos para descarregar. Isso, né? A dona da empresa. Então, ela precisa de quê? De pessoas que vendam sua força de trabalho, ou seja, de trabalhadores, para que ela consiga obter uma lucratividade através da empresa dela, né? Que é a escola. Pois bem, vocês estão vendo eu caminhando aqui porque eu deixei o carregador lá fora. Espera aí, vai dar certo. Pois bem, o capitalismo é o sistema que é predominante e ele é baseado no lucro. Agora, a gente vai começar a ver algumas características do capitalismo. Como é que ele funciona? Professora, no capitalismo, existem empresas somente privadas? Só existe empresa privada no capitalismo? Tipo, só existe empresa que pertence a uma pessoa, a um grupo de pessoas? Ou no capitalismo também existem empresas que são estatais? O que é a empresa estatal, professora? O que é a empresa estatal? Estatal vem de Estado. Então, tem empresa no capitalismo que pertence ao país? Tem? Ou só tem empresa no capitalismo que é privada, que pertence a uma pessoa ou a um conjunto de pessoas? O que vocês acham? Acho que tem, tipo, dos dois tipos, privada e pública, né? Privada e pública, perfeito. No capitalismo, existe tanto as empresas públicas quanto as empresas privadas. Mas uma das características, a primeira característica do capitalismo que está dizendo no livro de vocês, pode olhar o nome aí, ó. Propriedade privada dos meios de produção, estão vendo? Significa dizer o quê? Significa dizer que no capitalismo, a maior parte das empresas, realmente a maior parte delas, são empresas privadas. Isso é um fato, é verdade. A maior parte são privadas. E, né, algumas são públicas, algumas são estatais. E, geralmente, as empresas estatais, elas estão ligadas a algumas coisas específicas, tipo assim, empresa de fornecimento de água, empresa de fornecimento de energia, ou então de mineração. Geralmente, essas empresas, elas são estatais, elas são o quê? São Professora, empresas públicas. Oi. por exemplo, em uma escola pública, aí tem professor, tem todo mundo que trabalha na escola. Aí o lucro vai para quem? Para o governo? Em uma escola pública? Sim. Boa pergunta. Me diga uma coisa, em uma escola pública, existe um lucro? Existe um lucro a partir de quê? Não, é verdade. Exatamente. Ninguém, os alunos não pagam. Não paga, né? O público paga o funcionário, paga as comidas. Na verdade, na escola pública, o Estado ele vai ter gastos, né? Ele vai ter gastos. Agora, sim, esses gastos do Estado são gastos que vão ser revertidos. Revertidos de que forma?
ele está investindo na educação do país para criar ali pessoas, para fazer com que pessoas elas aprendam conhecimentos, construam conhecimentos, se tornem cientistas, trabalhem, exerçam uma profissão, enfim. Perceba que é um investimento que o Estado faz para que aquele país ele se desenvolva. Não existe um país que se desenvolve sem investir em educação, tá entendendo? Então, a educação, de fato, a educação pública, ela é um gasto do Estado, mas é algo também que o Estado deve garantir para as pessoas, porque um país só se desenvolve, né, se ele investir em educação, em ciência, em pesquisa, em tecnologia. Então, é um investimento que vai trazer benefícios para o país, entendeu? Ele precisa investir, pagar profissionais, valorizar esses profissionais que eles não fazem, não existe isso, mas, enfim, valorizar, permitir com que as pessoas tenham condições de estudar próximo à sua residência, tenham condições de se locomover para a escola, enfim, tudo isso o Estado deveria fazer, porque é uma forma dele incentivar ali o seu país, o desenvolvimento do seu país, certo? Então, basicamente... Então, não é 100% um gasto, é também uma forma de investimento? Em forma de investimento, é uma forma de investimento, exato. É um gasto, então, são gastos que o governo vai ter, mas é uma forma de investir no seu país. Não se cresce economicamente em um país onde não investe em educação de qualidade. Né? A gente percebe isso se a gente for estudar a história dos países que são ricos hoje em dia. Todos eles investiram em educação de qualidade. Né? Investiram também nos seus profissionais, na qualificação dos profissionais. Outra coisa que o Estado deveria fazer, além de investir na educação básica é o quê, Ana Beatriz? Não sei. Educação básica é a galera que faz o ensino infantil, o ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, que são vocês, e o ensino médio. Isso é educação básica. A educação básica acaba no ensino médio. O Estado, ele, além de investir na educação básica do seu país, ele deve investir no ensino superior também. Ensino superior compreende o quê? Compreende as universidades, as faculdades, né? Os cursos de graduação, cursos de pós-graduação também, como uma especialização, um mestrado, um doutorado. O Estado deveria investir em cientistas, em pessoas que constroem conhecimento, constroem novos equipamentos, novas ideias, sei lá, entendeu? Por exemplo, a gente, se fosse um país que investisse bastante, investe um pouquinho de nada, se investisse bastante mesmo em educação, em ciência, em pesquisa, talvez a gente não tivesse na condição que a gente está hoje, né? Hoje no Brasil a gente tem já, talvez a gente já tivesse uma vacina aí do coronavírus, né? Se o governo realmente investisse maciçamente na ciência, na pesquisa, faz cortar os gastos em relação a esses setores. Agora que estão começando a fazer os testes, daqui que ainda... Pois é, né? Não existe uma perspectiva de investimento nessas áreas, geralmente, né, no nosso país. Não existe uma valorização desses profissionais, dessas pessoas. Enfim. Então, olha, uma das características do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. E o que é que significa dizer essa característica? Quer dizer que grande parte das empresas são privadas, são propriedades privadas. No capitalismo, a maior parte das empresas, das indústrias e tudo mais, são privadas, ou seja, pertence a uma pessoa ou um conjunto de pessoas. Mas é claro que no capitalismo também tem as empresas estatais. Algumas, né, são estatais, nem todas. Obviamente, a maior parte, como eu falei, a maior parte das empresas no capitalismo são privadas, mas algumas são estatais. E geralmente está muito ligada a setores específicos, como o fornecimento de água, de energia. Aqui no nosso estado, o fornecimento de energia foi privatizado, né? A empresa, antigamente, eu não sei quando é que a Cosern foi privatizada, não sei o ano não lembro. Mas a nossa empresa de energia, né, que cede energia aqui para a gente, que vende, né, esse direito de utilizar a energia, é uma empresa privada. A Cosern é uma empresa privada. É uma empresa que pertence acredito que pertence a um grupo de pessoas. Mas, no passado, ela era estatal, era uma empresa que pertencia ao Estado. Aí o Estado vendeu a empresa, né? O Estado pode vender as empresas estatais também. Quando ele vende, quem perde é a gente. Quem perde é a gente. Por quê? Porque pessoas que trabalham em empresas estatais são pessoas concursadas, pessoas que estudaram, fizeram concurso para estar ali. As pessoas perdem seu emprego, geralmente, pedem a demissão voluntária. O que acontece também é que aquela empresa que comprou, os donos que compraram a empresa, né, estatal, eles acabam colocando o preço que eles querem, a gente fica sujeito a isso, né? Eles podem aumentar, fazer o que quiser, muitas vezes, porque é a empresa deles. Não tem mais a segurança do Estado, o Estado que regrava aquilo ali. E outra, além da empresa que comprou, ela colocar ali o preço que ela quiser no produto, no serviço, ela também tem, como é que eu posso dizer? Autonomia para contratar quem ela quiser, né? Para contratar um mínimo de pessoas ali,
para trazer pessoas de fora para trabalhar naquela empresa e não pessoas locais. Enfim, tem uma série de coisas também que acontecem, sabe? Mas eu ia dizer outra coisa. Existe a promessa de quando a empresa estatal é privatizada que o serviço melhora. Dizem que o serviço melhora. Mas o Estado tem condições de melhorar o serviço. Mas muitas vezes ele não faz porque ele quer vender a empresa. Aí ele diz para a gente que não. Né? Que, eu lembrei o que é que eu ia dizer. Que não vai melhorar o serviço, tudo mais que a gente precisa vender. Né? Aí outra coisa que eu lembrei agora de dizer é que quando a empresa é estatal, o lucro da empresa vai para o nosso país, porque a empresa pertence ao Estado. O lucro da empresa é nosso. Então, aquele dinheiro vai ser revertido em saúde, educação, em projetos que vão se reverter para a sociedade, porque o lucro da empresa, a empresa é nossa, então o lucro é nosso. Tá entendendo? Mas quando o Estado vende a empresa estatal, vamos dizer que do nada decidem agora vender a Petrobras. A Petrobras é uma empresa 51% nossa, 49% ela foi vendida, 49% dela foi vendida, mas 51% dela ainda é brasileira. Vamos dizer que decidem vender, né, os 51% dela, dizendo para a gente que vão investir o dinheiro dela em gastos públicos, gastos sociais, né? E aí a lucratividade dessa empresa passa agora para quem? Para quem comprou. Para quem comprou. Toda a lucratividade dela. Só para vocês terem um exemplo, deixa eu ver aqui o ano que a Vale foi vendida. Tinha uma empresa no Brasil, que eu acho que vocês já ouviram falar no nome dela. Companhia Vale do Rio Doce. Já ouviu falar? Não. Acho que já. A Vale do Rio Doce foi aquela empresa que cometeu aqueles derramamentos de barragem lá em Minas Gerais. Sim, em Brumadinho, né? Brumadinho e Mariana, parece. Isso mesmo. Estava ligado aquilo ali. 96 foi vendida. Foi privatizada em 1996, essa empresa. Essa empresa era empresa nossa. E ela é hoje uma das maiores empresas do mundo de mineração. Era uma empresa que era brasileira, do governo brasileiro. Ela foi vendida no ano de 1996, na época do presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente do PSDB. Olhe para vocês terem uma noção. No ano que essa empresa foi vendida, dizem que ela foi vendida a preço de banana. Por quê? Porque no ano que ela foi vendida, o lucro dela foi muito superior ao preço que ela foi vendida. Mas eu falo assim, por quê? Por que venderam? Venderam porque queriam dinheiro a curto prazo para fazer alguma coisa que a gente não sabe o quê. Porque, de fato, a gente não vê essas melhorias na sociedade. Né? Venderam uma empresa que hoje é uma das maiores empresas de mineração do mundo. A Companhia Vale do Rio Doce é uma das maiores do mundo, mas era nossa. Venderam a quem? Agora tem que procurar quem ela foi vendida, né? Foi privatizada por 114 milhões de toneladas. Deixa eu pôr quem comprou a Vale. O Consórcio Brasil comprou no final. Essa notícia é antiguinha, né? Aqui está dizendo que a Vale... Cadê? A Vale é controlada por fundos de pensão, como o Prev, bancos públicos e privados, como o Bradesco, além de investidores estrangeiros. Como se fosse um conjunto de pessoas, né? De organismos. Não é uma correção, não. Então eu acho que deve ser dividido, né? Tipo, uma parte dividido. é de uma pessoa. Pequeno grupo. Geralmente, essas grandes empresas é de um conjunto de pessoas, sabe? Não é só de uma pessoa só, não. Essas grandes empresas, tipo a Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. Enfim, só um exemplo aí. Tem empresas que são muito grandes e pertencem ao Estado, mas geralmente a maior parte das empresas no capitalismo pertencem mesmo ao sistema privado, né? O sistema privado começa a abocanhar tudo ali para eles. E a gente perde o lucro, a lucratividade da empresa que deveria ser nossa, passa a ser de um grupo de pessoas específico, né? Enfim. Outra característica do sistema capitalista, economia de mercado. No capitalismo, a gente diz que é economia de mercado, e no socialismo, a gente diz que a economia é planificada. São coisas diferentes, né? Na economia de mercado, significa dizer o quê? Significa dizer que no sistema capitalista,
Quem controla quanto, onde, quando, onde produzir, né? Quanto vai valer uma mercadoria? Quem controla isso é o mercado. E quem é o mercado, professora? Quem é o mercado são as empresas, né? Ó, a economia é controlada por empresas que decidem como, quando, quanto e onde vão produzir, estabelecendo o preço e as condições de circulação das mercadorias de acordo com as variações de oferta e procura. Eu vou mostrar já já o que é oferta e procura. Mas é o seguinte, como é que funciona no sistema capitalista? Quando você quer produzir alguma coisa, quem decide quando vai produzir é a empresa. Quem decide quanto vai ser o produto do que você vai comprar é a empresa. Quem decide onde vai ser produzido é a empresa. Então, tudo que existe no nosso sistema, no nosso capitalismo, na nossa vida, é regulado por uma economia de mercado. E quem é que regula isso aí? As empresas que fazem parte. Eu já sei que a maior parte das empresas são empresas privadas e elas podem colocar o preço que elas quiserem nos produtos, certo? Podem colocar os preços que elas quiserem. Assim como o Estado também pode fazer isso. Mas o Estado não pode colocar um preço exorbitante. Ele não pode colocar um preço, porque ele sabe que a empresa deve servir à sociedade, a empresa estatal, é do Estado. Ele não pode colocar um preço exorbitante. Ele sabe que aquilo ali foi feito, surgiu por causa da sociedade. Então, na economia de mercado, é a economia que a gente vive, é a economia de mercado, onde tudo é regulado através das empresas. Elas decidem quando vão produzir, quanto vão produzir daquilo, quanto vai ser, né? E como essas mercadorias vão circular no nosso país. São as empresas que decidem. Essa é a economia de mercado. Na economia de mercado existem tanto empresas públicas quanto privadas, mas a maior parte é privada, né? Mas, enfim, a gente sabe que as empresas decidem tudo isso aí, quanto vai ser o produto que a gente compra, onde elas vão produzir, né? Esse negócio de onde vai produzir é muito importante, porque elas vão em busca de vantagem, né? Elas podem lucrar cada vez mais em alguns locais específicos. Então, elas decidem quando vão produzir, onde vão produzir e quanto vai ser aquela mercadoria que ela está produzindo. E a gente, muitas vezes, quando não encontra outra opção, tem que comprar aquele produto mesmo, né? É ditado pelo preço da empresa. Então, a economia de capitalista é uma economia de mercado, onde as empresas decidem aí sobre tudo relacionado àquele mercado, aquelas mercadorias que são produzidas. No socialismo, a economia é planificada, porque é o Estado que decide sobre tudo. Tá entendendo? No capitalismo é o Estado que é dono de tudo, de todas as empresas, todas as lojas. É o Estado que comanda tudo no socialismo. Então, a economia é planificada, porque o Estado ele comanda tudo. Já no capitalismo, a economia é de mercado. Como assim de mercado? Porque são as empresas que participam do capitalismo que decidem quanto vai ser as coisas. No socialismo, é o Estado que decide. Aí você faz, vixe, então pode ser uma coisa boa, né? O socialismo é sim, é uma coisa muito boa. Porque o Estado, ele deve servir a uma sociedade. Então, ele não pode colocar um preço exorbitante no produto, sabendo que as pessoas não têm condições de comprar aquilo ali. E a empresa pertence ao Estado, pertence às pessoas. Foi feita para as pessoas. Entendeu? A diferença? Então, no capitalismo, a economia é de mercado. E por que de mercado? Mercado quer dizer que dentro desse mercado existem empresas, e essas empresas é que controlam quando vai ser produzido o produto, quanto vai ser, onde vão produzir, estabelecendo o preço também. Ok? Trabalho assalariado. Outra característica do sistema capitalista, o trabalho assalariado. O trabalhador, ele precisa o quê? Eu disse para vocês que dentro do capitalismo tinha duas classes bem definidas, né? Aquele que é dono dos meios de produção e aquele que trabalha. Trabalha em troca de quê? Isso aqui, ó, característica. Trabalho assalariado. Eu preciso vender minha força de trabalho, né, para ganhar o quê? Um salário, uma remuneração, money, dinheiro, né? Preciso ganhar o dinheiro para comprar aquilo que eu necessito, que é fabricado por quem? Pelas empresas, pelos donos de meios de produção. Então, meio que o capitalismo ele é um sistema de exploração constante, entendeu? Você sempre vai ser explorado por algum lado, se você for um trabalhador. Certo? Estão percebendo? Você vai ser explorado. Seja através do trabalho, seja através da compra de produtos. Porque para que o dono do meio de produção ele lucre, você precisa comprar os produtos dele e trabalhar bastante para ter dinheiro para comprar. Então, você vai ser explorado de alguma forma. É assim que funciona o capitalismo, ele é maravilhoso. Então, o trabalho é salariado. O trabalhador recebe um salário por seu trabalho, você recebe uma remuneração. Como eu falei para vocês na outra aula, né? Tem países que valorizam mais as profissões e outros que desvalorizam totalmente, igual aqui o nosso, né?
onde, por exemplo, a profissão de professor é uma das profissões extremamente cruciais, porque é aquela que forma todas as outras. Sem um professor, não existe as outras profissões, né? Enfim, que requer ali conhecimento. Então, mas é uma das profissões mais desvalorizadas no nosso país. Geralmente, esses países que são assim, são países de atraso, países de atraso econômico, atraso em conhecimento, enfim, atraso em ciência, em tecnologia, porque não valoriza o profissional, certo? No nosso país é extremamente difícil você estudar e trabalhar ao mesmo tempo. E você ser professor, que você tem que, geralmente, para ganhar alguma coisinha mais ou menos, viver bem, digamos assim, você tem que trabalhar em várias escolas ao mesmo tempo, para ver se você consegue obter ali um salário um pouco melhor, para viver um pouco melhor. O que deveria ser o quê? Profissão valorizada, um salário valorizado, né? Onde pessoas tivessem ali condições de trabalhar, mas continuar estudando, criando conhecimento, compartilhando conhecimento. Deveria ter tudo isso, mas não tem. Não tem. No caso, você tem que morrer de trabalhar mesmo, trabalhar muito, né? Em várias escolas, muitas vezes, tem professores que trabalham manhã, tarde e noite, para ver se ganha um pouquinho a mais, para ver se consegue se sustentar, né? E sobreviver nesse mundo caótico, difícil. É isso. Mas isso não acontece com a nossa profissão, não, né? Tainá está perguntando, e o comunismo, qual a diferença entre eles? Essa é a pesquisa que vocês vão me dizer segunda-feira, mas eu já sei a resposta. Eu já sei a resposta. O socialismo, ele é uma fase que vocês têm que passar para poder atingir o comunismo. São coisas diferentes. No comunismo, só vou adiantar, não existe Estado no comunismo. Não existe essa figura de país no comunismo. Espera que vocês vão entender. Vocês vão entender o que é isso. É uma coisa muito boa. Ele foi escrito para ser algo muito bom. Mas vocês vão ver que é uma coisa mais utópica, porque nunca foi aplicado. Utópico é aquele que está no sonho, viu? No sonho, nas ideias. Vocês vão entender isso depois. Pois bem, então, no capitalismo, a gente tem que vender nossa força de trabalho, nem todos os empregos são valorizados, uns são mais valorizados em detrimento de outros, e é por isso que muitas vezes tem pessoas que têm tanto e pessoas que não têm quase nada, por exemplo, certo? Por exemplo, não lembro quanto foi. Não vou fazer essa crítica, não, porque vai, enfim. Vamos continuar. Eu pensei em fazer uma crítica aqui, mas eu tenho que segurar minha língua. Tenho que segurar, é importante. Então, olhe, uma das características do capitalismo é essa, o trabalho ser assalariado, ok. Deixa eu vir para aqui, para o outro lado. Vamos continuar. Lei da oferta e da procura. Depois eu faço essa crítica. O que é essa lei da oferta e da procura? Tudo que a gente vai comprar é baseado nisso aqui. Tudo que é produzido é baseado nisso aqui, na lei da oferta e da procura. Oferta é o produto, né? O produto que está sendo produzido. E procura são as pessoas que vão comprar esse produto. Então, imagine só uma coisa. Os preços das mercadorias variam conforme a lei dessa oferta e dessa procura. Imagine só uma coisa. Quando um produto ele é muito fabricado, o preço dele sobe ou o preço dele baixa? Sobe. Ele é muito fabricado. Muito, tem muito. O preço sobe ou baixa? Sobe. Baixa. Baixa. Tem muita produção. Tem muito. Aí, quando geralmente tem pouco no mercado, tem poucos itens, o preço sobe ou baixa? Aumenta. É baixa. Aumenta, né? Aumenta. Tem poucos. Tem mais gente para comprar do que produto, digamos assim, por exemplo. Então, o preço dele sobe, né? Sobe. Olha o exemplo que o livro dá, ó. Olha o exemplo que o livro dá. Se há grande produção de leite, tem uma grande produção de leite, seu preço tende a quê? A cair. Quando tem muito produto sendo fabricado, o preço dele tende a cair, certo? Tem muitos produtos e tudo mais, o preço dele tende a cair. Mas, se a produção for pequena, o preço tende a aumentar, porque mais pessoas vão procurar aquilo ali. A produção é pequena, é pouca. A procura vai ser grande, né? A oferta aqui é a oferta pequena e a procura é grande. O preço tende a aumentar. O preço tende a aumentar. Quando você tem, tipo, a produção de muitos produtos de uma marca específica, repare que geralmente o preço dele cai, certo? Quando tem muita gente procurando um produto, muita gente procurando, geralmente o preço dele cai. E quando tem pouca gente procurando produto, não pouca gente procurando, não. Como é que eu posso dizer? Quando a produção ela é pequena, ela é menor, o que é que vai acontecer? Geralmente o preço dele faz o quê? Ele sobe, valoriza. Lei da oferta e da procura.
Não entenderam ainda. Tipo, é quando, vamos dizer que, deixa eu dar, um blush de tal marca, ele é de edição limitada. Que, tipo, só vai Limitada, muito durar bom. ilimitada. Eu Limitada, confundo. limitada. Vai durar só um tempo, né? Limitado. É só um mês, mais ou menos. Aí as pessoas vão mais vão atrás Vão de procurar mais, comprar né? antes de acabar. A procura não vai ser maior, aí o preço vai ser o quê? Vai aumentar, porque as pessoas Vai vão aumentar. querer Isso, comprar logo por conta que vai durar só um mês. isso. Mas se o produto é ilimitado, tipo, tem muito, 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 muito. Geralmente É. o preço dele faz o quê? Aí, Cai. O preço cai. Vamos dizer que produziram muito, muito batom aí, batom da Pausa para Feminices. Muito, 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 muito. Tem muito no mercado. O preço dele tende a cair. Principalmente se a procura diminuir também, né? O preço tende a cair. Certo? e, por exemplo, algumas lojas, tipo, vamos dizer que uma paleta de sombras, ninguém mais está querendo comprar. Aí eles colocam na promoção, por conta da validade, às vezes. E isso significa dizer que a procura do produto diminuiu, né? Por pessoas. As pessoas passaram a Aí é comprar não menos. bom aumentar, Aí, porque senão é pior, porque senão e ninguém vai querer pior, aí comprar. o que é que acontece com o preço? Cai. Procura diminuir, o preço cai. Procura aumentou, o preço aumenta. Aumenta. Vocês lembram que houve um aumento grande quando começou a pandemia e até agora? Quando começou a pandemia com as máscara cirúrgica, era bem baratinho antigamente. Álcool também, álcool em gel era mais barato antigamente. Aumentou assim, ó, do nada o preço dessas coisas. Geralmente, agora você encontra em promoção 50 máscaras por R$ 50. Às vezes você encontra em promoção, né? O preço dessas coisas Aham. aumentou muito. Aumentou, porque aumentou também a procura por essas coisas. Aumentou a E procura. Então, o preço quando aumentou. a álcool em gel era, acho que no início era mais barato, agora tá, tipo, no meio da pandemia, eles colocaram mais caro, porque as pessoas As estavam pessoas passaram procurando a muito. procurar mais. Passaram a procurar Aí mais. agora tá até que diminuindo mais Isso. o preço. Algumas E coisas os, aumentaram muito. Oi? a novidade é naquela hora que você estava dizendo que a empresa, que tinha tipo empresários, donos de empresa, de indústria, de não sei o quê, aí a população que trabalhava para comprar aquilo e os donos ganhavam mais dinheiro, certo? É mais ou menos assim. O dono da Aí, empresa é quem ganha o lucro, né? Dela. Isso. sim, aí foi no começo da pandemia, meio que surgiu um meme, mais ou menos assim, dizendo que o dono do álcool em gel tava rico por causa disso, que muita gente comprando. Eu lembro disso. Muita gente comprando, né? Quanto mais, olha, tem gente que no capitalismo, o capitalismo é um sistema tão imundo que pessoas morrem, pessoas sofrem nesse momento que a gente está vivendo, mas tem pessoas enriquecendo demais também nesse período. Claro que é o menor número de pessoas, tipo um pequeno grupo de pessoas, né? Que são aqueles que detêm ali os meios de produção. Aqueles que detêm os meios de produção e são favorecidos na pandemia, tipo a galera que é dono de uma empresa de álcool em gel, por exemplo, ou de máscara cirúrgica, ou então, sei lá, a galera, por exemplo, que estava vendendo muito ivermectina, um remédio que já foi comprovado, né, que não serve para a Covid, mas o povo estava tomando de ruma, né, dizendo que prevenia o coronavírus. E não previne, já foi comprovado, né? Tem pessoas aí sofrendo por causa que tomaram demais e não deveria ter tomado. Mas pessoas que eram donas de empresas, de farmacêuticas, Está começaram a passando. produzir muito ivermectina e ganharam muito dinheiro, então ganhando até Foi. hoje. Então, em situações de dificuldade, de pessoas morrendo, de tristeza, tem quem ganhe com isso também, viu? Tem quem ganhe com tristeza. O capitalismo faz com que isso exista. O capitalismo é um sistema tão imundo, tão perverso, que ele faz isso. Ele faz com que, mesmo que pessoas sofram em momentos específicos, vai existir sempre pessoas que vão ganhar com isso, com o sofrimento dos outros. A funerária é um exemplo disso. Funerária, também, perfeito, ótimo exemplo. As funerárias estão sofrendo hoje em dia porque elas têm uma demanda tão alta e não tem a matéria-prima para ela comprar ali para fabricar os caixões. Mas tem muita gente morrendo, ela tá lucrando com aquilo ali. Lógico que ela tá lucrando. Muito, e muito, não é pouco, não. Tá entendendo? Sempre em Os situações. hospitais privados também. Hospitais privados. Tipo, a Os hospitais demanda está privados, muito grande. alguns foram até alugados pelo sistema público,
Foram até alugados. Uma da Zona Norte, Zona Sul para Mas, assim, Natal. os hospitais tiveram que privados usar. também estão sofrendo um pouquinho, porque eles também estão tendo muito paciente, né? Também tem essa. Estão sofrendo um pouquinho porque eles têm muitos pacientes, de certa forma, né? Ana Beatriz, Oi.